Paz do Senhor, hoje Deus falou comigo sobre nascimento, sobre começo, sobre início de coisas, né, que estão para vir na nossa vida. E aí, para confirmar, ele ainda deu a palavra que fica em Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 1. O tema é os magos do Oriente. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então, nesse tempo, os magos, através da palavra, eles já sabiam os sinais, né, que teria quando o rei estivesse para nascer. E eles estavam ali atrás desse sinal, né? Aqui no versículo 2, e perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Então, aqui no 2, no versículo 2, eles falam que eles viram o sinal, que já estava estabelecido na palavra, né? Então, eles sabiam dos sinais. E quem está atento não fica disperso e vê os sinais, né? De que Deus ele vai cumprir a tua palavra. E aí, Deus falou comigo acerca das coisas que, por exemplo, no meu caso, eu vou dar um exemplo de vida, né? Deus, ele tem algo para mim, que ele já falou lá atrás. Digamos que é como se fosse essa palavra aqui, né? Que eles já sabiam quais seriam os sinais. E Deus, ele já falou comigo lá atrás. Então, eu sei que eu vi os sinais de Deus na minha vida e eu vi que era a hora de eu fazer algo. E aí eu comecei a falar com Deus o que eu poderia fazer, porque muitas portas vão fechar quando a gente precisar exercer algo. As portas vão fechar, mas não é questão de que é o inimigo, mas é porque as portas vão fechar para que você venha tomar outro caminho. Então, digamos que para mim algumas portas se fecharam. Então eu vi que eu precisava fazer algo para Deus e Ele começou a dar sinais. E aí eu tive um sonho de que eu estava fazendo um vídeo, né, aqui no canal. Nem era sobre falando da palavra de Deus nem louvando. Era o sonho que eu tive foi mostrando uma construção, algo, uma reforma que eu havia feito, que eu gosto de fazer algumas transformações. E aí, a partir disso, eu criei esse canal, né? No início eu coloquei plantas, coloquei algumas transformações que eu fiz. Por quê? Eu comecei assim porque Deus falou que seria assim. Mas, na verdade, ele tinha um plano maior para esse canal, que era de eu poder fazer
o querer dele sem precisar de me... digamos que aqui é uma porta aberta, que eu não teria nem desculpa para falar que eu não estaria fazendo o querer dele da maneira dele, porque aqui eu tenho uma porta aberta para fazer o que é para fazer, o que eu senti no coração, né? E aí, Deus sabia que se ele mostrasse o sonho, eu falando da palavra como eu estou falando agora, ou louvando, ele sabia que eu não ia aceitar esse sonho e eu ia achar que era da carne por conta da minha timidez, por conta do medo, do julgamento das pessoas. Então, jamais eu iria abrir um canal para isso. Mas aí, depois que eu abri esse canal, aí fui postando algumas coisas. Aí teve um momento que o YouTube não... Aquele momento que o YouTube fala que você não pode utilizar mais as músicas, né, do YouTube, ou se você utilizar, você tem que pagar. Aí foi nesse momento que eu comecei a colocar algum dos louvores que Deus me deu, das letras, né? Aí foi indo, eu fui perdendo o medo e timidez, vergonha eu ainda tenho, porque você vê essa cara séria aqui, eu não sou séria assim. Mas é que aqui eu fico um pouco acanhada, ainda tô, é um lugar que eu ainda tô me adaptando. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque foi um sinal que Deus deu para minha vida. Ele me deu um sinal através do sonho, ele me mostrou lá atrás que ele iria me usar, e através desse sonho comigo abrindo um canal falando sobre outras coisas, aí através desse sonho, olha onde eu tô falando sobre a palavra. Estou perdendo medo, não sou pregadora, não tenho um linguajar eloquente, né? Mas eu tô aqui iniciando. Por quê? Porque Deus me deu o sinal. Assim como os magos do Oriente, eles falaram que eles estavam seguindo o sinal, que é o que? A estrela no Oriente. E eles foram lá para adorar. E Jesus ainda não tinha nascido. Era o sinal de que ele ia nascer. Então, o Senhor, ele vai dar o sinal para você de algo que é para você fazer. E, gente, as coisas, elas precisam começar do pouco, do início de tudo. Igual eu tô aqui, mesmo sem ter muita experiência, mas eu tô começando. Daqui para frente eu vou pegar uma experiência, Deus vai me capacitando cada vez mais. E quando vê, eu já perdi a vergonha total, o temor a Deus nunca a gente vai perder, mas quando vê, eu vou olhar lá para trás, os primeiros vídeos, e vou falar, nossa, olha como eu, né, melhorei, olha que bênção, né, glória a Deus, o que aconteceu, e olha onde eu tô. Não tô falando de riqueza, não tô falando de ficar famosa, nada disso, mas pra gente olhar lá para trás e ver, olha como que eu confiei em Deus, no sinal que ele deu, e olha como, graças a Deus, hoje eu consigo fazer as coisas, eu consigo cumprir o que ele está pedindo sem tanto medo, porque no começo tinha muito medo dos julgamentos, né? Hoje em dia já tô mais tranquila, porque se Deus ele me colocou para fazer isso, né? É porque ele sabe que eu vou suportar algumas coisas. E aqui, Jesus, ele ainda ia nascer, ainda ia acontecer muita coisa para ele chegar aos, acho que 30 anos ou 35 anos, eu não lembro direito a época que aconteceu a crucificação dele, mas ele precisou nascer, crescer como qualquer outra criança. É lógico que ele já tinha as coisas especiais, que ele sumia, ele de repente os pais viam que eles estavam falando com pessoas mais idôneas, que ele estava falando sobre a palavra em algum templo, né? Então, um pouco que a gente vê, né, nos filmes assim, a gente vê que no início da vida dele, ele já tinha essa vontade de aprender, então ele já ficava lá no meio dos sábios, né, como se diz agora, dos que pregam, dos pregadores, né, e tudo.
E ele precisou iniciar como homem, ele precisou vir nascer como homem, ele precisou fazer tudo como um homem normal, ele foi batizado por um homem, então ele precisou fazer todas as etapas de um homem normal, de um homem comum, mesmo ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, né? Mesmo ele tendo poder, ele precisou entregar a própria vida dele para provar o amor dele, para que as vidas hoje pudessem errar e ter a oportunidade de repensar. Então, se você tiver algo para fazer e você só tem um pouco nas suas mãos, saiba que esse pouco amanhã vai ser muito. Esse pouco, ele vai crescer. Então, em tudo na vida, o que você tem, você acha que é pouco? Planta esse pouco. Começa do pouco. Todos na vida, a maioria das pessoas, a não ser aqueles que já nasceram ricos, começaram do pouco e aí foi progredindo e ficaram bem financeiramente. E na vida espiritual também, a gente começa caminhando aos poucos. Eu, por exemplo, fui criada no meio evangélico, tive meu momento de dispersão, me afastei, mas logo Deus me trouxe de volta de uma forma que Ele sabia que eu não escaparia de vez. Hoje, graças a Deus, estou aqui na presença de Deus, buscando a Ele, já sei, já tenho as marcas, né, do passado, já sei o quanto dói a desobediência. Eu já sei que é maravilhoso servir a esse Deus, eu já sei que na hora da angústia, na hora da dificuldade, Ele vai me fortificar. Então, é isso, é que nós venhamos a ter fé, observar os sinais, né? Assim como os magos observaram o sinal, eles sabiam que Jesus ele nasceria em Belém, eles já sabiam que haveria esse sinal para que eles seguissem. Então, hoje o sinal que nós temos é de um Deus maravilhoso que cura, liberta, transforma. Tem muitos sinais. E se tiver alguma coisa em específico, pede um sinal para Deus, que Ele vai te dar. Ele dá sinais se a gente pedir, e até mesmo muitas das vezes Ele já está dando sinais e a gente está disperso. Porque quando eu estava bem desanimada mesmo, que eu falei, eu tinha saído de uma igreja, eu estava meio que perdida e eu estava pedindo sinais para Deus. Eu estava eu estava bastante desanimada, assim, né, referente ao ministério, porque eu não sabia o que fazer e tal, e aí Deus começou a me dar esses louvores que eu coloco aqui, já começou a me dar uma motivação, sabe, para mim não ficar perdida. Tive pessoas, pastores, até mesmo aqui do YouTube, que me ajudaram, nem eles sabem. Porque Deus sempre coloca pessoas maravilhosas, abençoadas, que buscam verdadeiramente a Deus para que a gente venha se posicionar, para que a gente venha se fortificar. Hoje eu estou no ministério e que Deus abençoe, né? Mas assim, o foco é buscar a Deus, o foco é que Deus esteja no centro de tudo e que quando eu estou em dúvida de alguma coisa, eu peço sinal na palavra, eu peço sinal em sonhos, o Senhor me dá sinal em sonhos. Então, quando você precisar tomar uma decisão, qualquer decisão que for, peça sinais para Deus. E se Deus tem algo na sua vida e você não está observando, mas você sabe que tem alguma coisa, peça para que Ele abra os seus olhos. Porque olha só, esses magos, eles tiveram sabedoria, eles já estavam com uma oferta para Jesus, mesmo Jesus não tendo nascido, que nós íamos ofertar, né, na vida do próximo, mesmo sem ver algo que, tipo, por exemplo, nós podemos ofertar na vida de alguém que estiver passando algum apuro, ou até mesmo na vida de
um parente que está nas drogas, de alguém que está nas drogas, nós podemos ofertar o quê? Assim como os magos, eles já estavam com a oferta aqui guardada para um momento em que Jesus nascesse. Nós podemos ofertar nossa oração, nós podemos ofertar bondade, amor, carinho ao próximo, antes mesmo de ver o quê? O nascimento, vamos dizer que uma pessoa que usa droga, a transformação dela. Antes de ver a transformação dela, nós temos que ofertar na vida dela a nossa oração, o nosso amor, não julgar, porque nós não sabemos o que aconteceu para essa pessoa até nessa vida. E é uma vida assim difícil, a pessoa entra e para ela sair não é fácil. Então, nós ofertamos a nossa oração, o nosso amor, confiando no nascimento dessa pessoa, no nascimento do quê? Da transformação, confiando de que vai haver um renascimento na vida dessa pessoa, que vai haver algo, que vai nascer algo novo para essa vida. Então é isso, já falei bastante, mas que Deus venha assim te dar sabedoria, te capacitar, porque nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos dar frutos, né? E eu me perguntava muito isso, e aí através desse canal, mesmo que uma pessoa for alcançada, para mim já vai ser, eu já vou ficar feliz. Por quê? Porque eu estou usando a minha ferramenta, goste ou não goste, quem não gostar, para mim não importa, o importante é que eu estou fazendo um querido Senhor, que Ele vai me capacitar cada dia, que Ele vai preparar instrumento, e porque eu estou confiando no que vai haver lá na frente, o nascimento de algo novo para a minha vida. Então eu estou ofertando no momento, antes de ver o que o Senhor há de fazer, porque eu estou confiando nele, porque eu estou crendo nos sinais, nas profecias que foi dita para mim. Assim como esses magos, eles já estavam confiantes nos sinais de que Jesus ia nascer, eles já estavam preparados aqui com a oferta, antes mesmo do nascimento, eles já estavam indo em busca. E vai ter, sim, Herodes, né, que vai querer interferir na nossa vida, que vai querer matar, né, os nossos sonhos, que vai querer, que aqui eles estavam buscando matar esse rei que haveria de nascer, eles estavam procurando saber onde estaria esse rei, aqui ó, no 6, não, deixa eu ver aqui, peraí, no 3, vai. E o rei Herodes, ouvindo isso, após eles falarem que haveria de nascer um rei, né, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. Né? Então, quando Deus ele dá um sinal, quando nós falamos de um sinal de Deus, vai ter pessoas que vão se perturbar, vai ter Herodes querendo matar os nossos sonhos, para que nem se concretize esse nascimento, né, de algo novo, para que não chegue esse algo novo na nossa vida. Nós temos que ter sabedoria, né? Mas aqui foi necessário os magos falarem isso. E no 5, e eles lhe disseram em Belém da Judéia, perguntaram, né, para os magos aonde haveria de nascer o Cristo. E aí eles falaram que em Belém da Judéia, né? Porque assim está escrito pelo profeta. Deus já havia avisado que haveria de acontecer nesse local. Então, e eles dizendo para Belém, né? E tu, Belém, para o povo de Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, né? Então, uma cidade pequena, uma cidade que talvez não era tão, né? Não era um lugar assim que poderia dizer que poderia nascer um rei, né? Assim, que seria uma cidade que seria tão abençoada, tão conhecida, né? Biblicamente. Mas o Senhor escolheu esse lugar, e o Senhor, ele escolhe quem Ele quer, Ele escolhe o lugar que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele não olha para a riqueza, porque Ele já é o dono do ouro e da prata. Então, não fica pensando assim que Deus me prometeu algo